Emite sons, que eles vão dizer que essa linguagem seria a língua dos anjos. Eles estão falando em virtude do dom do Espírito Santo. Seria para eles um sinal de que aquela conversão deles foi aprovada por Deus, né? Seria lá uma marca. Agora, a xenoglossia, como já foi falado aí na questão do Charles, se foi cunhado o termo por ele, chegamos estrangeiros do outro falar. Também tem algumas controvérsias aí quando a gente vai estudar a questão do que é o termo xenoglossia ou própria glossolalia, levando em questão a questão semântica mesmo, porque no grego não existia essa palavra glossolalia, ela foi inserida depois. Então a gente pode ver que essa xenoglossia ela pode ser falada ou escrita, ela é verdadeira ou aparente. Verdadeira a partir do momento que, como o exemplo que ela deu anteriormente, a pessoa tem uma língua que ela não conhece, ela passa a conversar nessa língua, a se comunicar normalmente, como se ela, por anos, tivesse estudado a língua. E aparente quando é só memórias, né, que ela guarda em si. Hoje em dia é muito fácil a gente ter contato com línguas. Você vai ao cinema, você tem filmes em vários idiomas, na TV. Então isso vai gerando uma memória e aí depois, por um motivo qualquer, ele começa a falar pedaços, frases, sem conexão nenhuma. Então seria só uma forma de ele externar aquilo que está guardado na memória. Agora, a glossolalia, como falei, que a gente vai estudar glossais, línguas, lá é o falar em línguas. Para os cristãos é dom do Espírito Santo. Agora, estudos antropológicos demonstram que ocorrem em diversas culturas. Eu afirmo que eles fazem aquilo em virtude do dom do Espírito Santo. Mas se a gente vai pesquisar comunidades africanas e indígenas, também ocorre o mesmo fenômeno, ou motivado por chás, drogas alucinógenas, ou mesmo os cantos, né? As celebrações propiciam esse estado alterado da consciência. E aí a gente teria que fazer assim, uma definição de que seria esse e transe. Eu coloquei que o esse seria o indivíduo, ele não perde a ligação com a realidade, e no transe não há registro consciente ou memória. Portanto, uma dissociação, que também ocorre na glossolalia. Agora, não quer dizer que essa dissociação seja patológica, né? Então, os carismáticos eles estão fundamentados nessa passagem bíblica, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como agitasse no vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimisse. Veja, uma leitura fundamentalista do texto. Se você vai fazer uma exegese assim, mais apurada, a gente pode ter outras interpretações, né? Como alguns exegetas colocam assim, bom, se em Babel, né, o mito da Torre de Babel, se em Babel a humanidade se dividiu, se dispersou em virtude do seu orgulho, agora, em virtude do amor deixado por Cristo, a humanidade estaria se reunindo, por isso todos estariam entendendo a língua. Então a linguagem seria a linguagem do amor e não a língua propriamente falada por eles ali naquela ocasião. Então, você veja, pode-se fazer interpretações diversas aí. Agora, na inovação carismática católica, eles fazem uma leitura mais fundamentalista. Agora, na história da igreja, eu coloquei a imagem de Santo Antônio e São Vicente, porque a gente tem sempre na vida dos santos referências à xenoglossia, né? Eles vão lá pregar o evangelho, então lá só conhecem a língua deles, mas depois começam a falar a língua lá daquela comunidade, todos entendem. Agora, isso está tudo sempre envolto em lendas, né? O mais recente que a gente tem aí alguma coisa nessa perspectiva seria
Padre Pio, que foi canonizado por João Paulo II, que ele só conhecia o italiano e o latim e atendia confissões de todas as pessoas entendiam. Quer dizer, isso é o que conta, né? Agora não tem assim como verificar. Então essas questões aí de se falar línguas, ou mesmo de ter uma língua que é entendida pelo outro, se cai meio na questão do lendário.